Estudo Bíblico 1 Samuel 13, verso 1. Um ano reinara Saul. O hebraico desse versículo é muito difícil de traduzir. A idade de Saul, por ocasião de sua ascensão, e um dos dois algarismos representando a duração do seu reino, devem ter sido de algum modo excluídos do texto. É natural que se presuma que, tal como Davi e Salomão reinaram 40 anos, Saul também tenha reinado 40. Isbosete, seu filho, também tinha 40 anos de idade quando tomou posse e não foi mencionado entre os filhos de Saul em 14, verso 49. Restaurando o texto provável, teríamos: era Saul da idade de 31 anos quando começou a reinar e reinou 32 anos sobre Israel. Aos 30 anos em geral, os homens assumiam grandes responsabilidades. Números 4, verso 3. Verso 2. Micmas é uma aldeia que fica a 14,48 quilômetros ao norte de Jerusalém. Jonatas em hebraico significava Jeová deu. Pode ser comparado ao nome grego Teodoro, presente divino. Verso 3. Guarnição. O hebraico Nezib pode significar o residente ou oficial político dos filisteus. O assassinato deste representante do governo filisteu era o sinal da revolta. Verso 5. 30.000 carros. A versão siríaca dá 3.000 carros. Cada carro levava 2 homens. Os carros egípcios, por rodarem nas planícies, levavam 3 homens. Verso 6. Os homens de Israel estavam em apuros, devido à falta de armas. Versos 19 a 22. O exército filisteu estava bem equipado, embora numericamente inferior. Verso 8. Nota homilética. O valor da exatidão. Mateus 5, 18, 19. 1. Naamã ficou limpo da lepra, porque entrou no rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Faltasse um só mergulho, ou fosse outro rio, e a doença continuaria, segundo Reis, verso 5. 2. Os muros de Jericó caíram no 7º dia, na 7ª volta, no último instante, após o último detalhe. Faltasse uma só volta, fosse omitida uma só vírgula do cerimonial prescrito, e os muros continuariam de pé. Josué 6. 3. Saul devia ter esperado até o último instante. Preocupou-se, porém, mais com o exército filisteu, verso 11, do que com o mandamento do Senhor, verso 13. Verso 9. O pecado de Saul não consistia tanto em poder ou não oferecer holocaustos de Deus, pois Aías, o sacerdote, devia estar com ele para esse mistério, capítulo 15, verso 18, mas sim em obedecer ou não a Deus, capítulo 15, verso 23. Verso 13. Procedeste neciamente. O pecado de Saul não foi o sacrifício que ofereceu. Davi e Salomão ofereceram sacrifícios sem receberem censuras. Seu pecado foi desobediência a uma ordem específica de Samuel de esperar 7 dias. Foi a impaciência de Saul que provocou a censura. Pode-se entender muito bem sua tendência humana de temer quando de um lado ele viu o seu exército fugir à menor oportunidade e de outro os filisteus reunindo seus carros e homens. Contudo, a limitação humana sempre tem sido a oportunidade divina. Israel venceu guerras não pela superioridade numérica, mas com homens de valor e dedicação. Samuel creu que Saul teria esse tipo de coragem e ficou desanimado diante da falta de fé do rei na hora da crise. O simples fracasso de um grande homem acabou com a esperança de uma dinastia duradoura. Os líderes não podem falhar. Homens que fracassam na hora de decisão provam falta de fé para com a sagrada responsabilidade e são condenados por um Deus santo. Verso 14. Um homem que lhe agrada. Este seria o ideal para os líderes futuros. Jeremias 3, verso 15.
Verso 17. Os saqueadores saíram, isto é, grupos enviados para devastar o território preocupado com a insurreição. A palavra usada para saqueador é o termo que foi usado em relação ao anjo destruidor de Êxodo 12, 23. Verso 19. Nem um ferreiro, espada, nem lança. Era hábito privarem os povos vencidos de seus ferreiros para evitar a indústria de armas. Isso aconteceu nos dias de Débora, Juízes 5, verso 8, e também nos dias de Nabucodonosor, 2 Reis 24, 14. Conforme os versos 20 e 21, até as ferramentas agrícolas e sua afiação dependia dos filisteus, que tinham bom lucro e privavam Israel de se habilitar para a guerra. Verso 21. Estavam, pois, embotados os fios das relhas. Literalmente, e o preço da limadura era um pim por picareta. Os pesos hebreus descobertos em Laquis e outros lugares estavam marcados com a palavra pim. Um pim pesava aproximadamente 2/3 de um ciclo. Os filisteus controlavam os direitos da metalurgia e assim desfrutavam de uma visível vantagem sobre os hebreus na tecnologia militar. A Idade do Ferro, que começou em cerca de 1200 a.C., diminuiu a importância das armas e utensílios de bronze. Considerando que as armas de ferro podiam facilmente furar os capacetes de bronze, anulavam o uso do bronze na guerra. Os filisteus eram conhecidos por seu interesse no ferro e o seu controle sobre essa tecnologia mantinha os hebreus em sujeição.